Alô pessoal, mais uma vez aqui com você fala Valdeir Carvalho, com muito prazer e com muita alegria. É sempre muito bom nós estarmos juntos aqui nas nossas redes sociais e também na nossa rede União de Rádios, Rádio Metrópole 7, sempre trazendo muita música e informação para você na medida certa. E hoje a gente vai trazer um bate-papo político falando sobre os royalties, essa briga lá dos royalties em São Gonçalo, Niterói, envolvendo a cidade de Niterói, Maricá, a própria cidade do Rio de Janeiro, e a decisão do senhor Rodrigo Neves, prefeito da cidade de Niterói. A gente vai ouvir aqui a informação com o nosso irmão Romário Regis, que é um político atuante em São Gonçalo, e depois nós vamos fazer as nossas considerações e tentar entender o Rodrigo Neves. Que decepção, Rodrigo Neves, que decepção. Mas vamos aí às informações com o nosso Romário Regis e depois a gente traz as nossas considerações. Fofoca pra contar pra vocês sobre os royalties, coisa nova, tá? Eduardo Paes acabou de fazer um tweet falando sobre os royalties, sobre a audiência de conciliação que pode fazer São Gonçalo receber um volume significativo dos royalties. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, foi contra ele, inclusive foi no STF contrário mais uma vez a São Gonçalo receber os royalties, e o Eduardo Paes acabou de publicar um tweet falando o seguinte: deixando mais uma vez clara a posição do município do Rio de Janeiro em relação à distribuição de royalties de petróleo. Entendemos que São Gonçalo, Magé e Guapimirim são extremamente prejudicados no sistema atual. Não é justo que municípios tão populosos e com tantas demandas fiquem nessa situação. Por isso, o município do Rio manifestou-se favoravelmente à audiência de conciliação proposta por esses três municípios. E com essa posição iremos para essa audiência. Aliás, já transmiti essa opinião pessoalmente ao ministro Barroso. O resto é fofoca de quem não sabe o que significa solidariedade metropolitana. Como todo mundo sabe, Rodrigo ele foi no STF contrário à partilha de royalties para a cidade de São Gonçalo. Tem uma reflexão que muita gente comentou que é: mas a gente não tem que dar dinheiro para o capitão Nelson, já que ele não vai investir os recursos corretos. Gente, prefeito ruim a gente tira na eleição. Capitão Nelson vai passar e São Gonçalo vai ficar. Se São Gonçalo não receber os royalties dessa vez, nunca mais vai receber. Então, independente do prefeito eleito nessa cidade, a gente precisa lutar para que os royalties fiquem aqui. Porque os investimentos, esses recursos, podem ser feitos agora ou no futuro. Então, depois, se entra um prefeito com os nossos valores, a gente vai falar o que para esse prefeito? Prefeito, os recursos não vieram porque a gente não defendeu que os recursos viessem, porque a gente não gostava do prefeito anterior. Imagina se o governo federal que eu defendo para de mandar dinheiro para a cidade porque capitão Nelson é do PL. Ou se o governo do estado do PL para de mandar policiamento para Maricá porque o governo é do PT. Não faz sentido. Investimento de prefeitura, quem tem que decidir a autonomia dos investimentos é a cidade. E aí eu defendo que São Gonçalo sim receba recursos, por mais que eu seja crítico e acho um absurdo o que essa cidade faz com seus recursos. Rodrigo Neves está sendo negligente com a cidade de São Gonçalo e reforço aqui, a posição de Quaquá e de Eduardo Paes em relação à partilha de royalties é fundamental nessa conciliação. Niterói não pode achar que São Gonçalo é um quintal daquela cidade. Nós somos uma cidade que a gente já se emancipou desde 1800 e pouco. E não vai ser príncipe nenhum de Niterói que vai dizer como a gente deve gastar os nossos recursos. Bom, aí tá a fala do nosso Romário Regis. Eu fiquei até admirado, eu estou estupefato, na verdade, com a decisão do Rodrigo Neves, porque é uma pessoa inteligente, é um político inteligente de fato, ele realmente sabe, é um gestor, ele é um gestor, mas surpreendeu pela postura dele, porque ele não conseguiu, ele observou a questão política, né, porque o capitão Nelson é do partido do PL e ele é do PDT, e ele enxergou, já que ele foi para o segundo turno e nós
participamos da eleição em Niterói apoiando o Rodrigo Neves, porque a gente entende a importância dele como gestor, a parceria dele que envolve o próprio Eduardo Paes, que tem projetos para o estado do Rio de Janeiro e contava com o Rodrigo Neves, mas com essa decisão que ele toma contra o povo de São Gonçalo, contra São Gonçalo, é evidentemente que o Eduardo Paes não vai poder contar com o apoio do Rodrigo Neves, porque isso, lógico, vai pegar muito mal e Rodrigo Neves vai ficar muito mal visto, já está mal visto pelo povo de São Gonçalo. Até porque São Gonçalo é o segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro, é a segunda maior cidade, tem a segunda maior população e ninguém pode desprezar eleitoralmente São Gonçalo. Ninguém pode desprezar. Tanto é que, a não ser que o que possa explicar essa decisão também insana do Rodrigo Neves, que isso é uma decisão insana, foi o fato de, quando ele foi candidato a governador do estado do Rio de Janeiro, ele não ter tido uma votação excelente em São Gonçalo. Lógico, né, que o Cláudio Castro ele foi reeleito no primeiro turno com uma ampla margem de voto sobre Rodrigo Neves e também Marcelo Freixo. Então pode ser que isso tenha gerado uma mágoa no Rodrigo Neves, porque você não tem como entender. Na pandemia, quando ele fez aquelas barreiras para que o povo de São Gonçalo não pudesse ir para Niterói, a gente até entende, beleza, dá para entender, porque realmente ele se colocou ali à frente, na cidade de Niterói, e puxou a responsabilidade para ele de como tratar a causa da pandemia. Até aí, perfeito. Ele estava zelando pela cidade dele, porque ele estava tomando os cuidados. Ótimo. A gente entende, porque o Rio de Janeiro houve uma barreira estadual também. E aí a gente não pôde se deslocar para outras cidades. Perfeito. Agora, ele chegar e entrar na justiça para que São Gonçalo não receba as verbas dos royalties, aí não tem como a gente entender. Não tem como a gente aceitar. Isso é uma burrice muito grande que o Rodrigo Neves praticou. Ele pensou nele, ele pensou na questão política dele, na cidade dele, mas ele não viu um todo. Até porque existe hoje uma conversa muito grande entre a centro-esquerda que se deve ter uma certa coesão, uma união, porque a gente sabe que hoje em dia, né, a extrema-direita está muito forte dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, é lógico que a centro-esquerda ela trabalha, ela compreende e tem que se modernizar também, lógico, e se unir. Precisa se unir, porque a extrema-direita ela é unida, isso nós não podemos negar, eles são engajados. Mas o Rodrigo Neves, com essa ação, com essa decisão, mostrou um racha. Ele rachou a centro-esquerda. Por causa de quê? Porque se ele toma uma decisão dessa contra o povo de São Gonçalo, sabendo que São Gonçalo, a importância de São Gonçalo, quem vai querer o apoio dele para governador? Né? Só o maluco vai querer o apoio do Rodrigo Neves nessa situação, e isso vai ser usado lá em São Gonçalo politicamente. E se futuramente ele quiser vir como senador em São Gonçalo, ele não vai ter voto. A não ser se o Rodrigo Neves pretende fazer de Niterói uma Cuba, e ele pretende ser um novo Fidel Castro em Niterói e ficar só ali em Niterói mesmo. Aí, ele eleitoralmente e sempre ali como prefeito, aí ele vai estar ali sempre mandando em Niterói. Isso aí, né? A não ser se ele fizer ali uma separação e ele agora passar a ser ali o ditador de Niterói. Aí tudo bem, é uma visão que ele tem, ali ele vai ter vida política.
Mas com essa atitude que ele tomou, a nível de Estado, a vida política dele vai embora. Se ele tem pretensões futuras, ela vai embora. Fora que ele acaba também prejudicando, já que o PDT está muito mal no estado do Rio de Janeiro, aliás, muito mal no Brasil. Em São Gonçalo só tem um representante, né? Só tem acho que um vereador, que é o de Jorge Patrício, e que também acaba sendo prejudicado, e ele, de Jorge Patrício, vai ter que se manifestar sobre isso. Porque nesse momento a gente não pode ver a questão política se o capitão Nelson chega lá e é de direita. Nós não podemos observar, temos que lutar todos juntos por Niterói. Quando o capitão Nelson ele mandou essa informação nas suas redes sociais, a gente foi lá, curtiu e mandamos mensagem para o capitão Nelson, parabéns pela atitude. Por causa de quê? Porque São Gonçalo precisa ter maior verba também nos royalties. E Eduardo Paes, inteligente como é, diferentemente do Rodrigo Neves, que tomou uma decisão burra, né? Logicamente que Eduardo Paes não iria se posicionar contra. Assim também como o Quaquá se posicionou a favor, como o prefeito do Rio, o Eduardo Paes, se posicionou a favor. E lógico, nesse momento você esquece a política e está vendo o bem da cidade. Coisa que a fala do Eduardo Paes, ela está muito clara, que ele não apoia, não concorda com a decisão do Rodrigo Neves, como todos não concordam. O próprio Romário Resch em si, que também apoiou o Rodrigo Neves, mostrou a decisão, a opinião dele, não concorda com essa decisão. Como o próprio PDT, a gente vai ter que ver qual vai ser depois a decisão, a postura do PDT, porque se o PDT aprovar essa atitude do Rodrigo Neves, aí vai afundar, já está praticamente, né, morto no estado do Rio. E se aprovar, aí acaba mais ainda, aí morre de vez o PDT. Está tentando sobreviver nacionalmente com Ciro Gomes, e Ciro Gomes também sempre viu o Rodrigo Neves como um candidato, um jovem candidato promissor. Mas com essa atitude do Rodrigo Neves, ele realmente deixou claro que ele não tem mais objetivos a nível tanto estadual como federal, só a nível municipal. Vai ficar só nas redondezas ali de Niterói. Porque se colocar contra a São Gonçalo receber essa verba é burrice. Na pandemia, tanto Maricá quanto Niterói emprestaram, as duas cidades, cada cidade emprestou 45 milhões de reais a São Gonçalo, na época da pandemia, para que São Gonçalo também pudesse usar esses recursos para poder ali fazer ali a sua proteção diante da pandemia. Foi muito show, muito legal o gesto. Agora chega nessa situação, aí Rodrigo Neves toma essa decisão, aí a gente olha assim, né, lamenta. Eu entendo que ele deve estar com certo rancor, porque na campanha para prefeito, o capitão Nelson, né, a sua equipe, o PL, invadiu Niterói para apoiar o candidato que foi ao segundo turno, que é um candidato do PL, que foi ao segundo turno com o Rodrigo Neves. Então o São Gonçalo foi lá e fez, né, campanha para o candidato do PL, ali que estava disputando com o Rodrigo Neves. E São Gonçalo nunca tinha feito isso, né? Nunca tinha feito. E Rodrigo Neves se assustou, ele comentou isso em suas lives. Ele se assustou com essa postura de São Gonçalo de invadir Niterói e apoiar o candidato ali do PL para prefeito. E isso também, de repente, pode ter magoado. Ele viu São Gonçalo mostrou presença dentro de Niterói. E aí ele toma essa decisão agora de retaliação para que São Gonçalo não receba esses royalties. Então, a gente só tem a lamentar essa decisão do Rodrigo Neves. Ontem, a gente até falou na nossa live sobre o estado do Rio de Janeiro começar, ou São Gonçalo, Niterói, que são cidades fortes com a questão da metalurgia, começar a pensar e debater em reabrir os estaleiros, trazer empregos no setor naval para
as cidades, porque faz com que a cidade cresça e, acima de tudo, também apoiar Itaboraí na questão lá da refinaria que seria aberto lá em Itaboraí e que infelizmente essa refinaria ela está parada. Então, quer dizer, o Comperj está parado. Isso iria ser muito bom para essa cidade. Imagine o Comperj funcionando ali em Itaboraí, que iria abranger também São Gonçalo. Como que isso iria dar uma pujança a essas cidades? O faturamento, o crescimento de Itaboraí, o desenvolvimento seria muito mais forte. Então, quer dizer, esses políticos deveriam, na verdade, se unirem para fazerem com que a economia do Rio de Janeiro ela possa expandir, do estado do Rio de Janeiro possa expandir, e você tenha essas alternativas, indústrias, no estado do Rio de Janeiro, para que se tenha um melhor ganho e que a economia possa crescer, desenvolver. Mas aí o Rodrigo Neves vem com essa situação e entra no STF para que São Gonçalo não receba os royalties, as verbas referentes aos royalties de petróleo. Lamentável, isso também para prejudicar Magé e mais uma cidade. Quer dizer, é lamentável a decisão do Rodrigo Neves, decepcionante, não condiz eu acho que com o que ele se mostrou nesses últimos tempos como um político gestor, e infelizmente a gente só tem a lamentar e torcer para que realmente aí São Gonçalo faça um bom proveito, entre nos bairros, precisa trabalhar mais ainda os bairros, que os bairros de São Gonçalo estão muito largados, Coelho, bairro Merinda, Anália, Santa Isabel, Vila Candosa, esses bairros estão Salgueiro, esses bairros precisam de uma maior atenção por parte da Prefeitura de São Gonçalo. Então a gente espera que com essa verba a Prefeitura de São Gonçalo possa realmente trabalhar melhor essas regiões. E a gente vai fazer uma live falando a importância de você ter aí a volta do setor naval para a economia do estado do Rio de Janeiro. Lembrando também a todos vocês que a gente vem falando também sobre futebol, e só uma questão aqui. Estão falando muito sobre a situação do Dimitri Payet, que é o jogador camisa 10 do Vasco, sobre uma ação que está acontecendo fora do campo com relação à vida dele, à vida pessoal. E isso a gente tem que esperar para saber se é uma verdade, porque ele está recebendo aí uma denúncia contra ele de exploração e violência contra uma mulher. Ela está fazendo denúncias contra o Payet e ele segue como jogador do Vasco da Gama. Ela fala sobre tortura, que ele vem torturando, mas a gente precisa esperar uma decisão, a comprovação de que isso é um fato, para que o Vasco da Gama tome uma decisão. Mas antes dessa decisão, dessas denúncias serem comprovadas, o Vasco deve pensar sim, e se o Payet aceitar a redução de salário em renovar o seu contrato com o Vasco da Gama. Edmundo, hoje, depois do Roberto Dinamite, aliás, a gente vai até depois falar sobre isso, mas parabenizando o Roberto Dinamite, porque se ele estivesse vivo, completaria 70 anos de idade. E infelizmente, esse cracaço, esse grande jogador, Roberto Dinamite, o maior ídolo da história, e sempre será o maior da história do Vasco, Roberto Dinamite, infelizmente já não está entre nós. Então hoje nós temos o Edmundo que está ali, vamos botar, se Roberto Dinamite é o rei, o Edmundo fica sendo ali o príncipe. E o Edmundo não vai se sentir por causa disso rebaixado. Ele sabe da importância e da grandeza do Roberto Dinamite no Vasco da Gama. E a torcida fez um belo espetáculo, uma bela homenagem ao Roberto Dinamite no jogo contra o Sport, é isso aí mesmo. E hoje o Payet é quem veste a camisa 10, essa camisa honrosa do Vasco da Gama, porque ela foi consagrada pelo Roberto Dinamite. Mas a gente espera que o Payet, ele sabe jogar, tem visão de jogo,
É um jogador que realmente, se tiver motivado, faz a diferença, desequilibra, né? Então, quer dizer, é importante para o Vasco da Gama. Se ele sair do Vasco, com certeza ele será contratado por outro clube, até aqui do próprio Brasil. Então, no momento, a torcida não deve criticar o Payet, tem que se esperar aí qual vai ser, né, a posição, esperar sair de fato aí o laudo, comprovar se é verdade ou não. Mas o Vasco deve, nesse momento, estar apoiando o Payet. Deve apoiar sim, deve estar ali com o jogador e já, né, tentar. O Edmundo é contra a renovação do contrato do Payet, isso ele deixa claro, até porque o Payet ganha R$1,5 milhão, então vai ter que ter uma boa redução, né, que o Vasco está querendo propor ao Payet, porque também é complicado para o jogador. Ele já tem um padrão de vida, como é que ele vai fazer essa redução de salários, mas se ele aceitar essa redução, que ele continue no Vasco, porque Felipe Coutinho também está muito bem, está muito melhor do que o do ano passado, já está propondo jogo, está buscando jogo, está melhor, um pouco mais fisicamente, então quer dizer, pode ajudar muito o Vasco vai precisar. Até porque hoje, né, nós temos um jogador fundamental, que é o Verratti, fundamental no Vasco da Gama, que realmente encara essa pele vascaína, mas a gente, né, espera sim que tudo seja solucionado e que o Payet possa, né, renovar o seu contrato com o Vasco da Gama. Aqui fala Valdir Carvalho, uma ótima aí semana para todo mundo e a gente vai se ver numa próxima, se Deus quiser. Tamo junto sempre e esteja com a gente sempre nas nossas redes sociais e também na Rede União de Rádios e na Rádio Metrópole. Forte abraço e até lá. Tamo junto sempre.